Voltamos, meus irmãos, com a nossa terceira aula sobre antropologia bíblica. Nós falamos sobre a doutrina da antropologia bíblica, né, logo na nossa primeira aula desse módulo. Falamos também sobre Imago Dei, né, entramos um pouquinho mais a respeito do que é a doutrina, do que é o entendimento teológico a respeito da Imago Dei, passando ali também pelo panorama histórico e bíblico a respeito da Imago Dei, sempre aplicando nos nossos casos de aconselhamento bíblico. E agora a gente está indo para essa terceira aula que é sobre homem, coração e totalidade. Essa é a primeira parte dessa aula. Nós vamos falar sobre o coração do homem. Aqui é o ponto central do aconselhamento bíblico. Nós não tratamos apenas de comportamento, nós tratamos do que é mais profundo no ser humano e de onde surgem, qual é a parte mais profunda do homem para ele pensar do jeito que ele pensa, falar do jeito que ele fala, agir da maneira como ele age. O aconselhamento parte de uma convicção fundamental das Escrituras. O problema central do ser humano não está primariamente em suas circunstâncias, mas em seu coração. Quando alguém procura aconselhamento, normalmente ele apresenta problemas externos, conflitos, crises no casamento, vícios, ansiedade, ira, amargura, desânimo ou dificuldades relacionais. Porém, a Bíblia ela ensina que esses problemas são frequentemente expressões externas de algo mais profundo. Por trás de cada palavra, decisão e comportamento, existe uma realidade visível, o coração humano. Por essa razão, o aconselhamento bíblico ele não se concentra apenas em mudanças comportamentais superficiais. O objetivo principal é alcançar o coração, pois somente quando o coração é transformado ocorre uma mudança real e duradoura. Por exemplo, é muito comum para pessoas que estão passando por alguma tentativa de se livrar de algum vício, por exemplo, o cigarro, que elas sejam ensinadas a trocar esse vício por outro. A gente ouve muito isso em aconselhamentos seculares, vamos dizer assim. Pega se o vício da pessoa é fumar, então ela tem alguns gatilhos, né? A conexão ou o link que ela faz entre tomar café e fumar um cigarro, as pausas durante o dia para fumar o cigarro, o hábito de ter algo sendo segurado nos dedos. Então, algumas técnicas seculares vão dizer, olha, você vai, no momento que você está com esse vício de querer fumar, você vai caminhar, você vai correr, ou você vai trocar, segurar um cigarro por um, um chocolate, um filete de cenoura, sei lá, algo assim. São tentativas que podem causar algum bem-estar para a pessoa a curto prazo, mas elas não vão exatamente na fonte de todo o comportamento humano, que é o coração. Por que essa pessoa fuma? Por que essa pessoa bebe? Por que essa pessoa tem vício em moralidade sexual? Por que ela é viciada em videogame? Tem alguma razão para tudo isso. E tudo isso parte do coração humano, ok? O conselheiro precisa sempre caminhar nessa direção. Na cultura moderna, o termo coração geralmente ele está associado às emoções ou aos sentimentos, né? No entanto, a Bíblia ela utiliza essa palavra com um significado muito mais amplo e muito mais profundo, né? Nas Escrituras, o coração representa a pessoa interior. O ser humano é apresentado como possuindo duas dimensões principais: o homem exterior e o homem interior. O homem exterior refere-se ao corpo físico, enquanto o homem interior refere-se à realidade espiritual da pessoa. Por isso, o termo coração é usado para descrever o centro da vida interior, abrangendo tudo aquilo que constitui a pessoa por dentro. Então, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas motivações, nossas emoções, nossas crenças, nossas decisões, esses elementos são partes separadas da pessoa, mas aspectos do mesmo núcleo interior que a Bíblia, o que a Bíblia chama de coração. Em outras palavras, o coração é o verdadeiro eu, é a essência da pessoa. Quando a gente diz que nós estamos conhecendo alguém, nós não estamos nos referindo à aparência física, mas ao conhecimento daquilo que está dentro da pessoa, seus valores, seus desejos, suas prioridades, aquilo que governa a sua vida. É por essa razão que qualquer ministério que tenha como objetivo produzir transformação espiritual precisa necessariamente lidar com o coração. Sem atingir o coração, qualquer mudança será superficial e temporária. Aqui a gente precisa também abrir um parênteses, né? Nós sabemos que biblicamente só quem sonda e conhece o coração do homem é o próprio Deus através do Espírito Santo.
mas acho que em algum momento da nossa aula aqui nós vamos ver que o homem ele dá demonstrações do que esse coração está passando, né? A Bíblia ela diz que o coração que a boca fala, aliás, do que o coração está cheio. Então, eu preciso entender que o homem dá sinais de como seu coração está funcionando ou do que está governando seu coração. Eu não tenho como sondar, mas eu tenho, pela graça de Deus, a possibilidade de orientar esse homem a ver o seu coração, que é sondado por Deus, a revelar para ele, trazer para a tona aquilo que é mais profundo e que é o que está lhe dominando, ok? Por que as pessoas fazem o que fazem, né? Uma das perguntas mais importantes do aconselhamento bíblico é essa: por que nós fazemos o que nós fazemos? Normalmente as pessoas explicam o comportamento delas sempre por fatores externos. Elas vão dizer: eu fiquei irritado por causa do que ele disse, eu reagi assim porque estava sob pressão, eu fiz isso porque eu fui provocado. Se a gente usar isso apenas como ponto de partida, a gente não vai fazer diferença na vida da pessoa. Jesus apresenta uma explicação diferente. Ele ensina que o comportamento humano não nasce primariamente das circunstâncias, mas nasce do coração. Abram as suas Bíblias, espero que você esteja com a Bíblia aí perto de você, e aí a gente vai abrir aqui em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso de número 20. O Senhor Jesus ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Cristo ele utilizou a ilustração de uma árvore para explicar essa realidade. Então ele diz que uma árvore ela é reconhecida pelo fruto que produz. A árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins. Da mesma forma, aquilo que sai da vida de uma pessoa vai revelar o que está dentro do seu coração. Ah, mas ela é uma pessoa muito boa, ela só tem esses acessos de raiva. Ser um bom cidadão e ser uma pessoa que produz bons frutos, conforme a Bíblia, são coisas totalmente diferentes. A gente não pode se enganar em relação a isso, ok? Assim como os frutos de uma árvore revelam suas raízes, as palavras e atitudes revelam o coração. Isso significa que os comportamentos humanos, as palavras, as reações e decisões e atitudes são frutos que crescem a partir de uma raiz invisível. Essa raiz é o coração. Por isso, as circunstâncias da vida não criam nosso comportamento, elas apenas fornecem a ocasião que o coração se revela. Continuando, meus irmãos, vamos falar então a respeito sobre essa dinâmica do coração, né? A raiz e o fruto. A relação entre coração e comportamento ela pode ser compreendida por essa metáfora. A raiz está escondida debaixo da terra e ela não pode ser vista facilmente. O fruto, por outro lado, ele é visível. Contudo, o tipo de fruto que aparece depende diretamente do tipo de raiz que existe. Da mesma maneira, o coração está escondido dentro da pessoa, enquanto as palavras e ações são visíveis. Isso significa que palavras são frutos, atitudes são frutos, decisões são frutos, relacionamentos são frutos. E todos esses frutos revelam aquilo que está no coração. Essa verdade ela é extremamente importante para o aconselhamento bíblico, meus irmãos. Por quê? Muitas abordagens elas tentam tratar apenas o fruto. Isto é, o comportamento externo. No entanto, uma mudança verdadeira só ocorre quando a raiz é transformada. A mudança duradoura acontece pelo caminho do coração. Vou falar para vocês a respeito de apenas de uma dificuldade em relação a esse ponto. Há pessoas que vivem uma vida de falsidade, de mentira, então muitas vezes elas não vão espelhar no seu fruto aquilo que realmente está dentro delas. Essas são situações mais complicadas de se lidar, não são impossíveis, e nem existe incapacidade da palavra do Senhor ou da ação do Espírito Santo para trazer isso à tona. Mas nós, como conselheiros bíblicos, nós precisamos ficar sempre atentos para entender como é que esse fruto está sendo demonstrado. Né? Quando você chega numa casa onde há plantas artificiais, você sabe que elas são artificiais.
né? Elas podem parecer muito, mas você vai saber, chegando perto, vendo textura, você vai, às vezes até mesmo a aparência vai mostrar que elas são árvores, plantas artificiais, né? Principalmente se você já teve contato com plantas naturais. Quando você olha para uma pessoa no aconselhamento bíblico e com base em oração e dependência de Deus, você também vai perceber que muitas pessoas estão tentando demonstrar um fruto que é verdadeiro, um fruto bom, mas as suas raízes estão ruins, né? Pessoas que são acometidas, né? Ou elas estão presas ao ativismo, muitas delas acabam passando por esse tipo de situação. Elas vão demonstrar que elas são voluntariosas, que elas trabalham bastante, que elas servem bastante, e elas estão ali, você vê, elas são pau para toda obra, mas quando você vai perceber nesse excesso, há uma falta, há uma quebra, há algo errado que precisa ser tratado, né? E aí você vai precisar investigar as raízes com a ação do Espírito Santo de Deus através da palavra dele, ok? Então, qual que é a tendência humana diante de tudo isso? A tendência humana diante de tudo isso é culpar as circunstâncias. Mesmo sabendo dessa verdade, né, dos frutos e da raiz, os seres humanos eles têm dificuldade em aceitá-la. Então, naturalmente, tendemos a atribuir os nossos pecados também a fatores externos, as circunstâncias, outras pessoas, pressões da vida, experiências do passado. Porém, a Bíblia ela chama o ser humano a assumir a responsabilidade por seu próprio coração. Os relacionamentos, as circunstâncias da vida, elas funcionam como um espelho que revela aquilo que está dentro de nós. Elas são a plataforma pelo qual aquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, vão se mostrar. Quando uma pessoa ela reage com ira, amargura, manipulação ou ressentimento, essas atitudes elas não foram criadas pela situação. A situação apenas revelou aquilo que já estava presente no coração. É, Se uma pessoa, por exemplo, ela diante da demora do atendente, sei lá, do McDonald's, a maneira como ela age não é apenas ficar inquieta ou ansiosa ou preocupada, mas é uma violência. Ela começa a desferir palavras ofensivas para os atendentes, para o estabelecimento, começa a suscitar a ira de outras pessoas também que estão aguardando. A culpa não é do McDonald's. Todo mundo sabe que um fast food ele tem as suas limitações, que às vezes a gente vai ter mesmo um funcionário que não está motivado para trabalhar, porque já está trabalhando há horas, ou às vezes a quantidade de pessoas que estão ali para serem atendidas não é correspondente à capacidade de todos eles atenderem as pessoas dentro do prazo delas, né? E aí o que acontece com uma pessoa que responde uma situação com essa com raiva? A culpa é de um estabelecimento que previsivelmente você sabe que pode ter as suas falhas e que tem? Ou é dessa pessoa que está carregando dentro de si alguma amargura, alguma raiva, talvez o dia dela foi péssimo e ela estava só esperando alguém que pudesse ser o saco de pancadas dela, e aí o caixa vai ser a pessoa que vai ter vai ser o premiado da vez. Recentemente eu estava na caixa de supermercado no dia do jogo da Copa. Eu não lembro nem que jogo do Brasil que era, mas eu lembro que eu fui juvenil e fui atrás de comprar alguma coisa para levar para o lugar onde eu ia assistir o jogo, né? E aí, obviamente, o mercado estava lotado. Uma hora antes do jogo, o mercado ia estar tranquilo, né? Não, não ia estar. E o jogo era à noite, se eu não me engano, acho que era às 7h15 da noite, por aí. Pois bem, tinha uma pessoa na fila que estava sendo atendida pelo caixa e ela não conseguia fazer o pagamento dela porque ela queria fazer o pagamento por Pix, mas o sistema do caixa não estava gerando o QR Code para você fazer ali a leitura pelo celular e pagar, né? E aí eles tentaram, o caixa estava tentando, estava demorando, a fila ia aumentando, e aí eles informaram, né, que o sistema não estava aceitando pagamento por Pix, né, e nem por aproximação, apenas por cartão mesmo, ou dinheiro, né. E eu lembro que tinha um senhor atrás de mim, que ele começou a falar um monte de palavrão, e reclamar, reclamar, reclamar. E parecia mesmo que o supermercado, da maneira como ele falava,
tinha se levantado para prejudicar o dia dele. Muito interessante isso, né? E aí ele tentou também suscitar a ira das pessoas ali e tudo mais. E eu lembro que quando ele saiu, porque ele realmente ficou muito revoltado e foi embora. Deixou as coisas ali e saiu reclamando, xingando muito alto. Mercado lotado. E eu lembro que as pessoas que estavam na fila comigo, elas começaram a falar assim: Nossa, nossa, elas falaram assim, nossa tiozão, você vai morrer assim, desse jeito, com tanta raiva, com tanta amargura. Que ele estava vermelho, sabe? Ele realmente estava transtornado. Mais uma vez, veja a circunstância. Supermercado, à noite, 1 hora antes do jogo, trânsito na frente do mercado, sistema parou de funcionar. A culpa é de todo mundo? Por isso ele vai reagir desse jeito? Isso justifica ele reagir desse jeito? Quantas outras pessoas não chegariam atrasadas no jogo? Quantas outras pessoas foram prejudicadas por isso e não responderam da mesma forma? Compreende? A Bíblia chama o ser humano, então, a assumir a responsabilidade pelo seu próprio coração. Relacionamentos e circunstâncias, elas só funcionam como esse espelho que mostra o que está dentro de nós. Ou seja, quando a pessoa reage com ira, amargura, manipulação ou ressentimento, essas atitudes elas foram criadas pela situação. A situação apenas, ou melhor, elas não foram criadas pela situação. A situação apenas revelou aquilo que já estava presente no coração desse ser humano. E aí, qual que é o problema? O problema é a idolatria no coração, né? Um dos ensinamentos mais profundos das Escrituras sobre o coração humano é que ele possui uma tendência constante à idolatria. A idolatria ela não é apenas adoração de imagem ou ídolos físicos. A Bíblia ela fala de algo mais profundo, os ídolos do coração. Um ídolo do coração é qualquer coisa que assuma o lugar que pertence a Deus. Pode ser algo aparentemente bom, geralmente costuma ser algo aparentemente bom, um relacionamento, um ministério, uma carreira, a estabilidade financeira, a aceitação das pessoas, conforto ou segurança. Quando algo criado por Deus se torna aquilo em que colocamos a nossa esperança, a segurança, a identidade, então esse objeto passa a governar o nosso coração. O ser humano, então, ele foi criado para adorar, mas ele não foi criado para adorar as coisas boas que o Senhor nos deu como dádivas. Todos os seres humanos vivem em busca de algo que governe a sua vida. Aquilo que ocupa o centro do coração moldará as escolhas, atitudes e relacionamento das pessoas. E aí é factual. Quanto mais nós pensamos a respeito de algo, mais isso é demonstrado que se torna um ídolo no nosso coração. O problema é que quando coisas criadas ocupam esse lugar, elas acabam dominando e escravizando a pessoa. Nosso olhar como conselheiro precisa estar atento para esse tipo de fenômeno também, né? Às vezes as pessoas têm ideias fixas e elas não entendem que, na verdade, elas têm ídolos. Sonhos podem se tornar ídolos, projetos podem se tornar ídolos e até mesmo desejo de libertação. É muito comum, por exemplo, que pessoas que lidam lutam com o pecado de imoralidade sexual, elas passem um bom tempo da vida delas buscando serem libertas. E às vezes elas podem até transformar a libertação em um ídolo e não compreendendo biblicamente que, na verdade, elas já foram libertas e elas precisam sujeitar a sua carne, dominar a sua carne, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, crendo que elas têm uma vida nova. Continuando, meus irmãos, como é que esses desejos governam o coração? Grande parte das lutas espirituais está relacionada aos desejos do coração. Um desejo pode rapidamente se transformar em algo que a pessoa considera uma necessidade indispensável. Quando isso acontece, a pessoa passa a organizar a vida ao redor daquele objeto de desejo. Essa dinâmica ela vai produzir um ciclo comum: desejo, expectativa, decepção e punição. A gente chama isso também de dinâmica da idolatria. Então, como é que começa? Começa pelo desejo. Esse desejo ele vai de encontro a uma oferta que o ídolo vai fazer para você. Ele vai dizer: você tem esse desejo? Eu atendo esse desejo. Fique tranquilo. A única coisa que você vai precisar fazer é me adorar. E aí toda adoração ao ídolo requer um sacrifício. Então, o ídolo vai pedir alguma coisa para você, seu tempo, vai pedir as suas afeições, vai pedir um relacionamento, vai pedir alguma coisa de você, vai pedir que você se entretenha mais, que você se satisfaça mais, enfim, ele vai te prometer alguma coisa que o seu desejo
demonstrou querer. Então ele cria essa expectativa no coração. Contudo, como todo ídolo que a Bíblia fala não é real, eles não podem fazer nada, vai gerar a decepção. Ou seja, veio o desejo, veio a expectativa, e que a gente pode chamar de promessa também, e daí vem a decepção ou frustração. Então, na dinâmica da idolatria, quando vem a decepção, o ídolo mostra aquilo que ele, na verdade, é falso. Ele não pode atender esse desejo. Pessoas viciadas em substâncias químicas, por exemplo, elas experimentam isso diariamente. Eu conversei com um rapaz, com algumas pessoas, aliás, que eram viciadas em algum tipo de droga, e perguntei para elas o que causa, por que vocês passam por esse apuro de perder relacionamentos, de destruírem a própria vida atrás de alguma coisa. Qual que é a comparação desse prazer que vocês tanto procuram? E alguns já me relataram que o prazer que é sentido quando se experimenta a droga é muito melhor do que o prazer que você tem, por exemplo, numa relação sexual. Aí eu falei, caramba, só que veja como é a dinâmica. O desejo da pessoa eu quero sentir um prazer que seja maior do que, por exemplo, o prazer que eu tenho na relação sexual no meu casamento. Então a droga, ela vai lá e diz, eu dou isso para você. Só que a expectativa que ela cria na pessoa é que ela vai ter esse prazer sempre que ela quiser. Mas na verdade, ela não vai poder ter, primeiro, porque é um prazer que dura pouco tempo, já ouvi relatos de que duram segundos, é, exige dinheiro, né? Tem um sacrifício, então você vai sacrificar tempo, pessoas que você ama, alguns vão a roubar coisas de casa para poder ter esse prazer sendo atendido, e logo depois vem a decepção, porque não durou tanto, não é efetivo, e depois de um tempo que o corpo vai se acostumando com o efeito dessa substância, ele vai dizendo, já não é tão bom, eu quero algo mais, e aí a decepção ela vai continuando. Então vem o quarto estágio, que é a punição, ou a raiva. Depois que você passou por toda a dinâmica da idolatria, agora você vai querer punir, e aí você não consegue punir o ídolo porque ele não é nada. Então você vai punir a quem? A família, você vai punir os relacionamentos que você tem, você vai punir a sua saúde, você vai punir, obviamente, seu relacionamento com Deus, porque o ídolo ele não cumpre com aquilo que ele promete, ok? Primeiro, então, surge o desejo por algo, em seguida a pessoa cria expectativas sobre como os outros deveriam ajudá-la a alcançar aquilo. Quando essas expectativas não são atendidas, surge a decepção, e a decepção frequentemente gera reações de raiva, manipulação, afastamento. Esse processo explica grande parte dos conflitos humanos. E esses conflitos, eles funcionam também como uma janela para o coração, né? Os conflitos são uma das maneiras mais claras pelas quais o coração humano se revela. Discussões, irritações, tensões familiares, conflitos relacionais, eles não surgem apenas por causa da ação dos outros. São frequentemente o resultado de desejos que entram em choque. As escrituras ensinam que brigas e conflitos surgem dos desejos que guerreiam dentro do coração humano. Quando algo que desejamos profundamente é ameaçado ou impedido, nós reagimos com força. A intensidade da reação ela vai revelar a intensidade do desejo que governa o coração. Assim, o conflito se torna uma janela que permite enxergar aquilo que está dominando o coração. Falamos disso no começo, né? Logo, meus irmãos, a Bíblia descreve a vida cristã como uma verdadeira guerra espiritual que acontece no interior do coração. De um lado existe a ação de Deus, que busca conquistar completamente o coração humano. De outro lado existe a sedução do pecado, que tenta levar a pessoa a buscar vida nas coisas erradas. Essa batalha acontece continuamente. A pessoa pode ser influenciada por experiências, circunstâncias e até mesmo fatores biológicos, mas aquilo que governa o coração vai determinar como ela vai reagir à vida. Por isso, compreender o coração é essencial para compreender a vida humana. Antes da gente passar aqui para a parte da esperança e da transformação, vou voltar aqui apenas nesse ponto aqui da... Cadê? A respeito desse ponto aqui da guerra pelo coração, Tiago deixa muito claro como o coração é a sede de todas essas coisas, né? Tiago capítulo 4, verso 1 diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês?
De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e se têm inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, e nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Esse é o ponto bíblico em relação a isso. E aí a gente avança novamente para a esperança da transformação. Apesar da profundidade do problema do coração humano, o Evangelho lhe oferece esperança real de transformação. Deus não apenas perdoa pecados, ele também age para renovar o coração humano. A vida cristã ela envolve uma luta contínua contra desejos pecaminosos, mas essa luta ela acontece com os recursos que Deus concede ao seu povo. A obra de Cristo e a presença do Espírito Santo vão capacitar o crente a resistir aos desejos pecaminosos e a viver uma vida orientada por Deus. Essa é a base da verdadeira mudança. Por isso, meus irmãos, compreender o coração humano transforma a maneira como o conselheiro bíblico aborda os problemas das pessoas. O conselheiro não se limita a corrigir comportamentos externos, ele vai buscar ajudar a pessoa a examinar o que está acontecendo dentro do coração. Isso envolve perguntas como: o que você estava fazendo, o que você estava desejando naquele momento, o que você acreditava que precisava, o que você temia perder, o que você estava buscando mais do que a Deus. Essas perguntas ajudam a revelar os desejos e ídolos que governam a vida da pessoa. E o objetivo final do aconselhamento ele não é apenas resolver o conflito ou avaliar o sofrimento momentâneo. O objetivo é conduzir a pessoa a uma mudança mais profunda, uma reordenação do coração para que Deus ocupe o lugar central da vida. Quando isso acontece, os comportamentos externos eles vão começar a mudar. Isso vai uma consequência natural de uma transformação interior. Concluindo, meus irmãos, mudanças externas podem ocorrer por meio de pressão, regras ou técnicas, mas somente a transformação do coração produz uma mudança verdadeira e duradoura. O coração, centro da vida humana, tudo que uma pessoa faz, palavras, escolhas, atitudes, relacionamentos, nasce daquilo que governa o coração. Por essa razão, o coração deve ser o foco principal do aconselhamento bíblico. E por isso, o ministério do aconselhamento ele precisa constantemente conduzir as pessoas a examinar seus corações diante de Deus e encontrar no Evangelho a esperança de uma vida transformada. Vamos encerrar por aqui a primeira parte dessa aula. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre o homem, totalidade, coração em totalidade, agora falando sobre totalidade do homem. Deus abençoe cada um de vocês.